Hoje é um daqueles vídeos que eu esperei muito tempo para gravar. Mas eu esperei muito tempo para falar sobre isso aqui no YouTube. Porque se você já me acompanha em outras redes sociais, você já me viu falando sobre isso. Você já deve ter visto o tema do vídeo, não só no título, mas também na thumbnail. Hoje a gente vai falar sobre a relação frustrada que o torcedor brasileiro tem com o futebol. E para começo de conversa, se você não se enquadrar naquilo que eu vou falar a seguir, se você não gabaritar ou se você não preencher muitos desses tópicos, esse vídeo não é direcionado a você. Se você não é o torcedor que tem esse tipo de comportamento, esse vídeo não é para você. Então não sinta-se doído, porque várias vezes de canal de cortes e tudo mais, eu vejo nos comentários, quando eu paro para ver, muitas pessoas se doendo por algo que não é direcionado a elas. Aí, nesse caso, a dedução nossa aqui é que a carapuça serviu, não é mesmo? Então, se você se incomodou com esse tipo de coisa, significa, ao meu ver, que você tem a ver com aquilo que eu disse. Significa que você se relaciona, você se incomodou. Como diriam os modernos, né? Você sentiu, né? Mas se você não tem a ver com aquilo que eu vou falar, não tem problema, esse vídeo não é para você. Esse vídeo só não é para você. Você é um bom torcedor. Você é uma pessoa muito legal. Tá tudo certo. Então não se incomode caso esse vídeo não seja para você. Para começo de conversa, antes da gente entrar nos tópicos, tá? Porque a primeira coisa que eu queria falar é o torcedor brasileiro. Ele é muito exigente o tempo todo com o resultado. E não só com o resultado nos últimos anos. Porque, às vezes, nem o resultado basta. Então, nem quando está ganhando, as coisas servem. Sempre tem que ter algo para reclamar. Né? Eu já vi isso diversas vezes em diversos clubes. Não só nos clubes grandes. Isso no clube grande, claro, se intensifica, é maior. Né? Mas nos outros clubes também. Nem quando está ganhando, serve. Às vezes eu sinto que o torcedor acha que os jogadores não são seres humanos. Os jogadores são robôs. Que eles têm que jogar sempre da mesma forma, que eles têm que ter sempre um padrão. Se não fizer o padrão exatamente como foi, às vezes no jogo passado, que foi muito bom, certo? Que a gente espera, todos nós esperamos que as coisas se repitam. As coisas boas se repitam e as coisas ruins se corrijam. A gente sempre espera isso. Mas são seres humanos. E o jogo tem 4 pilares, como eu sempre falo aqui. Físico, técnico, tático e o mental. A gente não pode esquecer disso. O torcedor brasileiro se tornou extremamente exigente o tempo todo. Isso não necessariamente é ruim, mas a gente tem que ser honesto na hora de fazer as cobranças. Porque muitas vezes a gente cobra posturas, a gente cobra condições de jogo que são muito adversas. A gente cobra intensidade em um jogo que às vezes não tem tanta intensidade. Como que a gente vai cobrar que o time jogue, por exemplo, com bola trabalhada, jogue pelo chão, saia jogando o tempo todo, se o gramado estiver muito ruim? Ou se o adversário, a estratégia dele, não for condizente com esse jogo e o jogo mais vertical, o jogo, ligação direta, funcione melhor? A gente tem que ficar de olho nisso. O torcedor não é obrigado a saber de nada, o torcedor ele tem o direito, nos limites da lei, nos limites daquilo que é legal ou ilegal, o torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser. O torcedor protesta, o torcedor compra o ingresso, o torcedor compra a camisa, o torcedor é sócio, o torcedor frequenta o estádio, o torcedor viaja, e muitos torcedores viajam o tempo todo. E é claro que a gente exige coisas boas, a gente quer ganhar. Todo mundo quer ganhar o tempo todo. Certo? E todo mundo quer ganhar jogando bem, mas a gente tem que entender certos conceitos, certos pontos e principalmente certos contextos, porque nem sempre as coisas vão do jeito que a gente gostaria que fosse. São seres humanos, não são robôs. A gente tem que ficar muito atento a isso. O segundo tópico que eu vejo muito é que o torcedor ele não pode nem comemorar a vitória mais. E essa é uma relação do torcedor para o torcedor. Eu vejo muito isso nas redes sociais, né?
Às vezes o time ganha um clássico e aí vai lá e, pô, parabéns pelo título, ganhar do rival. Porque é só é o único título que resta. Pô, o torcedor não pode nem comemorar a vitória mais. É tanta amargura assim pra vocês. É claro que tem a zoeira, né, da parte do rival e tal, mas as pessoas ficam incomodadas quando você comemora a vitória. Tem gente que genuinamente fica incomodada. Eu lembro que eu já produzi conteúdo aqui. Quem é mais das antigas vai lembrar. Quando o Yuri Alberto comemorou o título paulista e ele se emocionou porque ele viveu momentos difíceis no Corinthians na trajetória dele, de muitas críticas, de muitas injustiças. E mesmo assim, ele foi lá, ficou e foi um dos destaques do título. Então ele teve um momento de desabafo ali, de realização pela conquista dele. E as pessoas de fora estavam debochando disso, rindo disso. E a maioria dessas pessoas são pessoas que nunca conquistaram nada na vida. O máximo que elas conquistaram é meia dúzia de like, engajamento de um bando de virgem. Aí elas se sentem especiais. A ponto de querer julgar um atleta que passou por tantas coisas difíceis na carreira. E aqui eu estou mencionando apenas a questão do Yuri Alberto como exemplo em relação ao Corinthians. Não toda a trajetória dele no futebol. Porque a maioria de todos eles que vivem no futebol hoje tem trajetórias maravilhosas. E isso me leva a outro ponto também importante, que é sobre a mania que as pessoas têm aqui no Brasil, e virou mesmo uma mania de todos, praticamente, de ficar chamando profissionais de fracassados. E o que mais me pega é que, muitas vezes, esse fracassado, ele não vem do Elon Musk, ele não vem do Jorge Paulo Lemann, ele não vem do... Como é que chama o cara do Facebook mesmo? Me fugiu o nome agora do brasileiro. Me fugiu o nome dele. Quem lembrar pode falar aí. Não são bilionários falando homens de sucesso, pessoas bem-sucedidas, que conquistaram muito na vida, que realizaram todos os seus sonhos, que são pessoas de fato vencedoras. São pessoas que você vai olhar a foto delas, pessoas toscas, pessoas nitidamente sofridas, sabe? Quem é você para chamar o outro de fracassado? E principalmente quando isso acontece com pessoas extremamente bem-sucedidas no futebol. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O Vojvoda foi chamado de fracassado por grandes páginas, né, de internet no Brasil, e muito bem defendido, não só pela torcida do Fortaleza, mas pelas pessoas de bom senso, né? O cara que, além de ter vencido títulos, elevou o patamar do clube, teve conquistas importantes além do estado, eu falei isso no vídeo de ontem, além do clube, para toda uma região do Brasil, né, que é o Nordeste. E aí tem que aguentar página grande com 400, 500 mil seguidores chamando o cara de fracassado. Mas isso só não é pior do que a torcida do Bahia chamar, não todo mundo, tá? Se você, isso que eu falo, a torcida do Bahia, se você não falou isso, você não faz parte, certo? Mas uma ala da torcida do Bahia decidiu chamar o Rogério Ceni de fracassado. O Rogério Ceni de fracassado. Isso não tem sentido algum. Eu só citei 2 exemplos atuais. Isso acontece com todos os outros profissionais do Brasil. Você vê um jogador, esse jogador é fracassado. Porra. O jogador saiu do buraco de uma cidade com condições totalmente adversas, de família humilde, superou tudo para se tornar profissional, para ajudar a família dele, venceu na vida de fato, e você, que nunca conquistou nada, nunca tentou nada, às vezes nem a foto na sua rede social você tem, de tão frustrado que você é, e aí você vai lá e chama o cara de fracassado. Porra. Aí é o poste querendo mijar no cachorro. Isso acontece o tempo todo no Brasil. Acontece o tempo todo. Tem essas 2 alas do não poder comemorar a vitória mais. E isso também me leva a outro tópico que tem a ver, né, com não poder comemorar a vitória. É aquela galera que diminui as conquistas dos clubes, né? Então você vai lá e fala, pô, ganhamos o campeonato estadual. Mas o campeonato estadual não vale nada. Pô, mas se você perde o estadual, o mundo desaba. Tá todo mundo em crise, você é obrigado a ganhar. Só que se você ganha, não vale nada. Qual é o raciocínio lógico? Qual a lógica por trás disso? Não tem nada racional nesse tipo de fala. É só apelo emocional o tempo todo. E isso acontece de forma ainda pior
quando são os torcedores do próprio clube diminuindo as conquistas dele. Quantas vezes eu já vi torcedores, por exemplo, do Botafogo, diminuindo a conquista do título Carioca de 2018, numa época super complicada do clube, de salários atrasados, de dificuldades financeiras, com um elenco que estava em construção, com trabalhos começando, e um clube que foi campeão da maneira que foi, e o torcedor, anos depois, que aí sim, o Botafogo se tornou ainda maior do que ele é, com as conquistas que teve nos últimos anos, com o salto depois do investimento do Textor, de uma gestão melhor, né? E aí começa a diminuir as conquistas do próprio clube. Conquistas essas que ele nunca mais ganhou, né? Então, assim, tudo bem, foi lá, ganhou outros campeonatos, mas por que o torcedor não valoriza as conquistas do próprio clube? Conquistas comemoradas pelos torcedores, conquistas importantes da época. E aí você vai hoje diminui a conquista do seu próprio clube? Em benefício de quê? De uma birra pessoal com alguém? Porque você não gostava de tal jogador? Ou você não gosta do treinador? Né? Porque ele não coloca o jogador que você quer? Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido na cabeça de quem usa o mínimo do cérebro. É isso que eu não consigo entender. É muito realmente difícil. É muito difícil. Até quem ganha, até no momento que você ganha, você não serve. Até quando você é campeão ou quando você eleva o patamar, faz boas campanhas, faz bom trabalho, você não serve. Né? E dura pouco. A memória é muito curta das pessoas. Do torcedor principalmente. Seja para coisas boas, seja para coisas ruins. A memória para coisas boas aqui no Brasil, ela é muito curta. As pessoas não se lembram das coisas. Não lembram. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Eu falo como alguém que se coloca nos dois, como torcedor e como alguém que vive futebol diariamente por conta do trabalho do meu pai. Vocês já estão cansados de saber já, vocês que assistem os vídeos já estão cansados de saber. Né? Então, assim, são muitos fatores, sabe? E eu tenho vários exemplos para dar aqui. Vários exemplos. Tem o exemplo do Bahia na Libertadores, que estava chamando o elenco de fracassado, estava querendo... colocaram bonecos pendurados sendo... não posso nem sei se eu posso falar a palavra aqui, mas aquilo que você coloca na corda, na ponte, sabe? Eles estavam fazendo isso com o treinador, com algum jogador, xingando. Um clube que não ia para a Libertadores há 30 anos, 40 anos, eu nem me lembro. Sabe? Nem quando está ganhando serve. Eu posso dar o exemplo do Abel aqui também no Palmeiras. O torcedor tem memória muito curta. O que o Abel construiu no Palmeiras, não só o Abel, como toda a gestão do Palmeiras, com a Leila, com o Anderson Barros, profissional espetacular. Todas essas conquistas as pessoas se esquecem rápido, diminuem. Por birra pessoal, por às vezes não gostar do que o treinador falou numa entrevista, ou por acompanhar um jornalista específico que tomou às vezes uma patadinha do Abel, ou porque você tem um jogador favorito que o Abel não coloca ele para jogar. Entende os conceitos? Tudo vira questão pessoal. Não tem nada racional nisso. E de novo, eu já falei isso várias vezes em outros conteúdos. O torcedor não precisa ser racional. O torcedor ele é emocional. Eu entendo isso. E o torcedor tem que ser emocional por conta da sua paixão, né? Por conta das conexões, e foi aquilo que eu falei ontem, das conexões que ele tem com o futebol, com o clube de forma geral, certo? Mas vamos pensar duas vezes antes de falar certas coisas, principalmente as pessoas que têm o poder de audiência, têm o poder do microfone nas mãos, certo? Influenciadores de clubes e tudo mais, porque formam a opinião dos outros torcedores. E é uma posição relevante, é uma posição importante. Então, precisa ter responsabilidade, certo? A gente tem que pensar isso para não ficar alimentando a cultura do ódio. A gente tem uma cultura muito grande do ódio aqui no Brasil. Então, assim, a partir do momento que o ódio começa, depois ele vira birra, depois ele vira inveja, e aí junta tudo isso e forma problemas o tempo todo. Tudo vai virar problema. Tudo vai ser motivo para criticar. Tudo vai ser motivo para apontar o dedo para os profissionais. E não é por críticas pontuais, por questões honestas. Porque vira birra,
vira inveja, junta com ódio e pronto. Aí nada que a pessoa faça vai servir. Aí vai virar aquela, igual as pessoas vão nas ruas falando, né? Olha aqui, quem falou essa frase aqui? Aí coloca uma frase muito polêmica. Aí a pessoa responde, não, eu não concordo, é um absurdo essa frase. Ah, mas essa frase foi dita por tal. Ah, não, então nesse caso veja bem, né? Veja bem, é diferente e tudo mais. Então isso tudo tem um impacto muito grande na opinião das pessoas. E a gente precisa mudar isso, mudar o tempo todo, certo? Porque as pessoas não olham para os problemas verdadeiros, para os problemas reais, porque elas querem uma resposta fácil, elas querem uma resposta rápida. Ninguém quer se aprofundar na hora de fazer uma crítica. Ninguém quer ouvir o outro lado, né? E aí volta naquela, não importa quem faça, é o que é feito. Na verdade é o contrário, né? Não importa o que é feito, importa quem faça. Então isso tudo vai levando a mais problemas, né? E no futebol não é diferente. No futebol não é diferente. Pelo contrário, isso se intensifica, porque a gente está lidando com paixões, com coisas geracionais, certo? Com pessoas que investem muito dinheiro, e essas pessoas naturalmente querem ver o resultado. O torcedor exige o resultado, e ele tem que exigir mesmo. Só que a gente tem que ser honesto e não se perder nesse tipo de situação. E para a gente finalizar aqui, outro ponto é que o torcedor, e isso a gente volta nos comentários dos nossos vídeos, né, de canal de cortes e tudo mais, os torcedores eles não sabem interpretar o básico, sabe? E eu vejo isso nitidamente. É claro que isso é um problema do brasileiro, já foi falado aqui, né, juntamente com dicotomia, né? E essa falta de interpretação também faz com que tudo vire um problema. O torcedor, assim como as pessoas de forma geral, não é só o torcedor, mas as pessoas de forma geral, elas não conseguem assistir um vídeo de 2 minutos. E tá lá, no título do vídeo, o vídeo completo está disponível tal. E as pessoas mesmo assim vão lá e não assistem. Porque não importa, elas não querem elas não querem a verdade. Elas querem encaixar naquilo que elas querem que seja verdade. Elas querem encaixar em algo que faça com que elas tenham razão. Ou que elas não se sintam erradas. Não importa a verdade em si. Tanto faz. O que importa é o que eu estou vendo aqui, é o que eu quero enxergar. Não o que de fato está sendo mostrado ou está sendo dito para você ouvir. Isso é um problema gravíssimo que a gente tem aqui. Gravíssimo que a gente tem aqui. E eu aposto que nesse vídeo vai ter gente interpretando mal outra vez. Seja aqui, seja no canal de cortes, vai ter gente interpretando mal. E aí eu vou ter que repetir antes de acabar. Se você não tem esse tipo de comportamento que eu falei, ou seja, se você não é o torcedor que fica xingando o jogador de fracassado, certo? Se você não é aquele torcedor que se incomoda quando o seu time está ganhando, que reclama até e diminui as conquistas do próprio clube, se você não é aquele torcedor que tem inveja, que tem birra, tem ódio das pessoas que trabalham no seu clube, diminui o seu clube, certo? Que deixa de comemorar vitórias, sabe? Que tem a opinião formada, se deixa levar por esse tipo de pessoa desonesta, de índole ruim, que fica te influenciando a xingar todo mundo, que tá sempre tudo ruim, ninguém presta, o jogador não presta, o treinador não presta, o presidente não presta, o diretor não presta, tudo não presta pra você, mesmo quando tá ganhando. Se você não é esse torcedor, o vídeo de hoje não é pra você. Você não tem motivo nenhum para se incomodar com o vídeo, porque esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é para o torcedor que faz o oposto do que eu falei. Então esse vídeo é para o torcedor que se comporta mal, que xinga a tudo e a todos, que ninguém presta nem quando está ganhando, que fica xingando os outros fracassados, que ameaça familiar, ameaça as pessoas em rede social. E é só na rede social, porque dificilmente a gente vê as pessoas de fato na rua fazendo isso, né? É sempre na rede social, são os leões de rede social. Eu incontáveis ameaças de rede social já recebi na minha vida, né? Enfim, é ridículo, né? Mas aqui a gente não pode falar que é ridículo. As pessoas se incomodam quando a gente expõe o ridículo do comportamento, né, das pessoas. Não pode. As pessoas se sentem ofendidas. Então, se você não faz esse tipo de coisa, não sinta-se ofendido. Porque você não faz parte do direcionamento do vídeo de hoje. Que fique muito claro. Mas se você se incomodar, aí você precisa estudar. Você precisa estudar
leitura, né? Para você se alfabetizar, certo? Para você aprender o que está falando, e interpretação. Porque aí fica muito difícil. Aí, independente do que for falado, aí posso ficar gaguejando aqui o tempo todo. Gaguejando e fazendo sinais. E aí você vai entender daquilo que você quiser. Não é isso, Drop? Perfeito. E falar pro pessoal para se inscrever, deixar o like e seguir nossas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Comentário fixado. E amanhã tem live, é isso? Amanhã tem live. Amanhã tem live? Então, só pro pessoal, fica de olho então nas redes sociais, né? No X, no Twitter, vai ser postado no Instagram, talvez também, né? Aí a gente vai postar as redes sociais e o horário da live amanhã, beleza? Beleza? Não precisava nem desse beleza, né? Ó, tchau.